Podemos dizer que foi, por exemplo, uma operação da OTAN, mas o país, como você mencionou, é responsável pelo que aconteceu, sim. E como você vê as ações de retaliação da Rússia? Como você acha que isso poderia agravar a situação, entre, sabe, de alguma forma? Well, there will be retaliation. When Haverá retaliação. O presidente Putin, o ministro das Relações Exteriores Lavrov e muitos outros deixaram muito claro que para atos de pirataria em alto mar haverá uma retaliação assimétrica. Já vimos isso no Mar Negro. A retaliação tem sido principalmente contra as bases de drones e as bases de mísseis navais britânicas em Odessa e arredores. A resposta ocorreu com ataques russos de mísseis e drones ao porto de Odessa e a portos próximos, em retaliação pelos ataques no Mar Negro. Um desses alvos foi um navio turco em dezembro deste ano. E houve uma discussão sobre o assunto em 12 de dezembro, quando o presidente Putin se reuniu com o presidente Erdogan. Eles não mencionaram que discutiram a retaliação no Mar Negro. E Erdogan sugeriu que poderia haver uma espécie de moratória sobre o direcionamento de energia. Uma proposta sem sentido, porque os ucranianos receberam essa oferta quase o ano todo do presidente Putin, desde fevereiro, e recusaram. Agora, a questão que você levantou, o tema da retaliação, é muito mais séria, porque está fora, digamos, do teatro regional relativamente limitado do Mar Negro. Se os estonianos, por exemplo, ou os poloneses, estiverem ameaçando embarcações russas que passam pelo Golfo da Finlândia e entram no Mar Báltico, a caminho dos estreitos dinamarqueses, e se os dinamarqueses começarem a ameaçar a navegação russa pelos estreitos dinamarqueses estreitos e transformá-los em um ponto de estrangulamento, como o Estreito de Hormuz, into a choke point like the Strait of Hormuz. If the French do what they've done, which is se os franceses fizerem o que já fizeram, parar, revistar e inspecionar embarcações ou cargas russas que se deslocam para o sul, paralelas à costa francesa no Atlântico, isso amplia a guerra contra a navegação, o comércio e a própria Rússia para o alto mar, não apenas para as águas territoriais. E isso levanta a questão: que tipo de retaliação a Rússia pode adotar para lidar com isso? Há uma percepção, que pode ser lida, e nosso público pode ver isso na imprensa ocidental, de que, se o lado russo atacar um navio da OTAN, isso equivale a um incidente do artigo 5. Em outras palavras, a OTAN acredita que pode atacar embarcações russas, chamando o atacante de um drone ucraniano, uma operação do SBU. Isso é um absurdo, mas se a Rússia retaliar contra um navio com bandeira dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França ou da Alemanha, ou contra um navio de propriedade alemã, polonesa ou da OTAN, isso seria considerado um ataque ao território da OTAN. E esse ataque, embora retaliatório, constituiria uma provocação que envolveria totalmente a OTAN contra a Rússia. Dá para perceber o quão provocativo é o que estamos discutindo aqui. Digamos que os estrategistas de gabinete em Bruxelas, especialmente os dos estados bálticos, os poloneses e os britânicos, que estão se tornando cada vez menos relevantes, continuem agindo. Os britânicos ficaram restritos a operações de engano e pequenas ações secretas de incômodo. Putin nem sequer menciona mais o primeiro-ministro Starmer. As verdadeiras negociações de guerra e de paz agora envolvem a França, a Alemanha e os Estados Unidos. A Grã-Bretanha está fora. Então, também é possível entender, do ponto de vista britânico ou de um pequeno país europeu, por que eles poderiam dizer: por que não provocamos o urso russo? Vamos cutucá-lo no mar e ver se ele ataca um de nossos navios, o que nos reuniria novamente. Dá para ver isso do ponto de vista de uma minoria na OTAN. Aqueles que acham que podem continuar a guerra contra a Rússia e não aceitam que a guerra na Ucrânia foi perdida. Aqueles que querem se afastar da França e não permitir negociações diretas com a Rússia, como Macron sugeriu nos últimos dias. É possível entender o valor que eles imaginam em provocar a Rússia a retaliar em um desses lugares. E é esse tipo de mentalidade com que estamos lidando. Espero que isso responda à sua pergunta.
I hope that answers your question. Yeah. John, you Sim, mentioned sim, Europe sim. and John, você mencionou a Europa. E a Europa está de certa forma dividida, even in the sabe? western part Mesmo na of parte Europe, ocidental da not Europa. eastern Não estou and falando western, de the leste a western oeste. part of Europe, we have Apenas some dentro sort da of parte differences ocidental, between temos algumas Macron divisões, and por Merz. exemplo, entre Macron Yes. e Merz. Então você acha Do que you eles think podem that eventualmente these, se unir after em uma all, estratégia comum? can they Quero dizer, bring na a parte ocidental da strategy Europa. together? I'm Ou talking com o about the passar do western part tempo, of Europe, veremos or essas we, diferenças as se time goes ampliando? by, we see these sort of differences widening. I think you hit the nail on the head there. Acho que você acertou em cheio, Nima. As diferenças estão se ampliando, e são diferenças profundas. A tentativa do chanceler alemão, lembre-se, ele é um chanceler com mandato de 28%, politicamente fraco em casa. Bem, podemos voltar a explicar a política interna alemã. E você também tem alguns bons especialistas alemães que podem explicar isso. A divisão que Merz provocou ao pressionar a União Europeia para prometer e direcionar ativos russos diretamente para o financiamento da guerra na Ucrânia e depois desencadear a resistência explícita da Itália e da França, junto com a resistência tácita da Hungria, da República Tcheca e da Eslováquia. Isso é sério. E reflete um ponto fundamental que precisamos enfatizar. Acho que a maioria dos seus colegas já o fez. Acho que Lawrence Wilkinson o fez, e outros também. Lawrence Wilkinson has and others have. Germany is not trusted in the rest. A Alemanha não é confiável no restante da Europa. Por que alguém deveria voltar a confiar nos alemães? Certo. Agora, o que Merz, Friedrich Merz, o mini-chanceler de 28% da Alemanha, está fazendo é usar a guerra na Ucrânia como plataforma para impulsionar o rearmamento alemão, com a promessa de comprar armas dos Estados Unidos para atrair o apoio de Trump e estabelecer a Alemanha como a maior potência militar da Europa. Isso, claramente, nunca será aceitável para os franceses. Os britânicos têm sua própria história de flerte com Hitler. A crença de que o fascismo de Hitler era a cura para o comunismo soviético. Essa era uma ideia que Joe Kennedy, então embaixador dos SDCs no Reino Unido, costumava levar ao presidente Roosevelt entre 1938 e 1940. Sempre houve uma inclinação britânica subjacente a se aliar à Alemanha contra a Rússia. For allying with Germany against Russia. But Mas, neste momento, a situação é que Merz enfrenta a oposição de Macron, e o lado russo é recebido com certo ceticismo. O anúncio de Macron de que nós, ou seja, a Europa, deveríamos ter conversas diretas, relações diretas e negociações com a Rússia, faz sentido por razões óbvias também. Macron disse que não podemos deixar que os americanos negociem um acordo de nação mais favorecida para a resolução do conflito na Ucrânia. Enquanto isso, franceses, alemães e britânicos estão apenas observando, vendo um porta-voz empresarial como Kirill Dmitriev ir a Miami e discutir com dois empresários norte-americanos, Jared Kushner e Stephen Witkoff, os termos para encerrar a guerra. Pois bem, não há nenhum diplomata lá, nenhum militar presente. There's no diplomats there, no military person there. What are they talking about? They're talking about money. Sobre o que eles estão falando? Eles estão falando sobre dinheiro. E está muito claro para os franceses, os alemães, os britânicos e os italianos que se não se envolverem ativamente com Putin diretamente, os Estados Unidos vão tirar todo o dinheiro da mesa no fim da guerra na Ucrânia. E isso também é inaceitável para eles. Então, do ponto de vista europeu, e é um ponto de vista muito civilizado, que se lembra de quem realmente venceu, de quem realmente causou a última guerra, as iniciativas de Merz serão rejeitadas, e não apenas pela Rússia. As fontes russas com quem converso entendem que isso é óbvio, e estão intrigadas por ter levado tanto tempo para que franceses, italianos e outros percebessem isso. But here we are now, and they're figuring it out. Mas aqui estamos agora, e eles estão entendendo a situação. Merz significa o rearmamento alemão. A Alemanha vai liderar a Europa contra a Rússia. A visão da França é que precisamos de um arranjo de segurança europeu diferente, e se os Estados Unidos não o financiarem, teremos que financiá-lo nós mesmos. Do ponto de vista russo, como ouvi de minhas fontes em Moscou, os franceses são vistos como tendo aliados em Meloni, da Itália,
e nos dinamarqueses, por exemplo. Então há agora um debate intenso sobre o futuro da Europa entre os antigos rivais históricos e fazedores de guerra, especialmente os fazedores de guerra alemães. E isso é muito importante para todos nós compreendermos. John, as negociações conduzidas por Kirill Dmitriev, e você mencionou Svyatov, em nome dos Estados Unidos junto com Kushner, quais são as dificuldades nas conversas entre os Estados Unidos e a Rússia? E é possível que essas pessoas consigam algo? Elas têm capacidade de chegar a algum tipo de solução? Porque, como você mencionou, eles não são diplomatas, são empresários. E eu não sei como. O acordo na Ucrânia, na minha opinião, é uma grande guerra diplomática. Não é algo como um simples negócio entre empresários. Qual é a sua compreensão sobre o que está acontecendo entre essas pessoas? Boa pergunta. Good question. I've asked my Russian sources the same question. Perguntei às minhas fontes russas a mesma coisa e recebi várias respostas diferentes. Antes de tudo, sim, todos reconhecem que agora é um formato de negociação muito peculiar, que exclui o Ministério das Relações Exteriores de ambos os lados. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, não é fã de Kirill Dmitriev. Ele tentou afastá-lo das negociações que vêm ocorrendo com os Estados Unidos desde a primeira reunião que aconteceu depois que Trump chegou ao poder em Riyadh. Sim, o Ministério das Relações Exteriores foi deixado de lado nessas negociações até agora. No entanto, o Kremlin manteve o controle por meio do envolvimento direto de Yuri Ushakov, o assessor de assuntos externos do presidente. Sabe-se agora que Ushakov faz ligações e conversa com Vietkov, porque o relatório da Bloomberg, graças a vazamentos, revelou parte do texto mal compreendido de suas conversas. Misunderstood text of their conversations. In what's happening, however, O que está acontecendo, no entanto, de acordo com minhas fontes russas, são algumas coisas. Antes de tudo, Dmitriev está conversando com Vietkov com o objetivo de, digamos, despertar, ou se preferir, apelar para, a ganância do círculo de Trump, ou de forma mais polida, para os incentivos econômicos ou comerciais, talvez até subornos, envolvidos em alcançar um acordo de paz que levaria Trump a abandonar Zelensky. Em outras palavras, é uma isca, uma muito tentadora, que o lado russo está oferecendo para que Vietkov possa convencer certos elementos do governo Trump no Pentágono, no Departamento de Estado, no Conselho de Segurança Nacional e nas agências de inteligência sobre a conveniência de chegar a um acordo. Eles não estão realmente, como dizem minhas fontes russas, autorizados. Dmitriev's not empowered to discuss Dmitriev não tem autoridade para discutir questões territoriais, militares ou diplomáticas, digamos, garantias de segurança. Ele está lá para dizer, vamos fazer um acordo nos termos que Trump, pessoalmente, sua família, representada por Kushner, e seus intermediários, representados por Vietkov, entre outros, possam entender e desejar. Do lado russo, nos últimos dias, também ouvi uma linha muito interessante que se refere aos pontos 13 e 14 do Pacto Original de Miami, que foi vazado para o Financial Times e posteriormente modificado. Esses pontos dizem respeito à apropriação pelos Estados Unidos de cerca de 300 bilhões de dólares em fundos soberanos do Banco Central, que foram apreendidos, confiscados, congelados e permanecem principalmente na Europa. And remain in Europe principally. There's a Russian view that would be far. Há uma visão russa de que seria muito melhor, para o lucro da Rússia, colocar os 300 bilhões de dólares em um fundo administrado conjuntamente pela Rússia e pelos Estados Unidos. Devolver o dinheiro a Elvira Nabiullina, a governadora do Banco Central. Agora, é preciso entender a política de facções russa para compreender o quanto a governadora Nabiullina é odiada, ou digamos desconfiada, por manter uma taxa básica extremamente alta que prejudica as perspectivas de crescimento da Rússia. Existe todo um lobby contra o Banco Central russo e seus principais bancos estatais aliados por causa da política cambial do rublo, da política de reservas e assim por diante. Portanto, há quem defenda que uma administração americana dos 300 bilhões de dólares
como um fundo de investimento no qual os interesses empresariais russos, e não Nabiullina, teriam o controle. Seria algo vantajoso para eles pessoalmente. Would be a plus for them personally. I don't know that Dmitriev is running that line. Eu não sei se Dmitriev está seguindo essa linha. Estou dizendo isso porque é algo real em Moscou, embora você não vá ler sobre isso nos jornais russos por motivos óbvios. É perfeitamente claro o que o lobby empresarial pensa sobre a taxa básica de Nabiullina. Já falamos sobre isso antes. Então, para resumir, Dmitriev está em Miami para fazer com que o acordo mais complexo, sobre o qual ele não fala, pareça lucrativo, rentável, gerador de dinheiro, para o círculo de Trump e seus principais aliados. Isso não resolve algumas das questões centrais. Não há compromisso, repetem minhas fontes. E o presidente Putin também repetiu. Não há compromisso sobre as questões territoriais, nem sobre os requisitos de segurança. Como você disse, cada uma dessas coisas exige precisão e especialização militar e também precisão e especialização diplomática. E disso há de sobra do lado russo. Plenty of it on the Russian side.